o nosso notável de hoje é um homem inspirador, um homem de Deus, pastor titular da IPI Dourados, responsável por coordenar e conduzir junto com a equipe pastoral uma igreja muito grande com milhares de fiéis. Ele é um homem dedicado, de postura firme e que é inspiração para muitas pessoas. Inclusive, eu tenho certeza que hoje um grande público está nos assistindo, porque ele é alguém que todos gostam de ouvir. Meus amigos, eu tenho a honra de trazer para o Cidade Mais o reverendo Edson Rios. Pastor Edson, seja bem-vindo ao Cidade Mais. Para mim é uma honra trazê-lo ao programa, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor. O senhor foi o escolhido para celebrar o meu casamento e eu te confesso, hoje eu estou mais nervosa que no dia do casamento. Pois é, quando você usa essa expressão notável, eu fico até constrangido. Eu lembrei de um texto da Bíblia que diz assim, o próprio salmista falando assim: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu vejo que a questão da notabilidade, ela deve estar permeando pela vida e conduta de santidade diante do Senhor. Mas para mim é um prazer estar aqui com você, participando desse seu programa. Muito obrigada. Bom, vamos começar te apresentando para quem está em casa. O nosso programa é transmitido para todo o estado. O senhor é uma figura bastante conhecida aqui em Dourados e região, mas para outras regiões. Quem é o pastor Edson? Você não é de Dourados, né? Como foi que você veio parar aqui na nossa cidade? Bom, eu sou natural de São Paulo, sou paulistano. Viemos para Dourados em 87 e trabalhei no Banco do Brasil até 2015. Eu construí uma história profissional do Banco do Brasil, foram 35 anos de história do Banco do Brasil e sempre fui bivocacionado, né? Desde 87, quando eu cheguei aqui, já fazia o seminário teológico, a formação que é necessária para ser ordenado pastor, e eu entendia que eu poderia me aperfeiçoar melhor e continuar trabalhando no banco e servindo a comunidade. Então, até 2015 eu trabalhei no Banco do Brasil e fui ocupando o trabalho ministerial no pastoreio da IPI de Dourados. E o senhor sempre conta que se orgulha muito de vir de uma família cristã. Quem te acompanha nos cultos da IPI sempre ouve o senhor falando sobre os seus pais, a sua criação. Como foi que acabou decidindo pela vida ministerial? É uma coisa curiosa isso, né? Eu falo que vocação ministerial não é uma escolha pessoal, para mim é uma determinação divina. Bom, os meus pais, como você já disse, eles eram evangélicos e o papai morreu muito cedo, o papai morreu com 11 anos. Mas com 11 anos, quando eu tinha 11 anos. Mas esses 11 anos de convivência, para mim, foram suficientes para marcar uma conduta, um caráter, né? Mamãe também. A mãe é viva. Seu pai também pregava? Papai pregava, como leigo, a gente diria, ele não tinha formação, mas era uma pessoa muito aplicada. E eu cresci nesse ambiente, nessa atmosfera de igreja. Claro que na minha adolescência e juventude eu poderia ter feito as minhas opções, né? Mas eu aprendi com meu pai, e foi o lema da minha vida, um texto de Mateus 6,33, quando Jesus está fazendo o Sermão do Monte, ele diz assim: por que vocês estão inquietos quanto à vez de comer, beber e vestir? Olha para os passarinhos, não plantam, não colhem, e Deus sustenta, olha para os lírios. E no final ele encerra assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse período com meu pai, antes dele falecer, esse versículo se tornou lema. Uma vez nós estávamos cantando essa canção e eu coloquei como meta na minha vida: colocar prioridade em Deus e na justiça. E as outras coisas, o que comer, beber, vestir, estudo, profissão, sustento, casamento, tudo seria decorrente disso. E de fato, hoje eu estou com 54 anos e eu vejo que isso tudo aconteceu. Pastor, como eu disse na sua apresentação, o senhor hoje é pastor titular da IPI em Dourados, uma igreja grande, com um número muito grande de membros. Como é ter a responsabilidade de administrar uma instituição tão importante e que envolve tanta gente? Eu gosto muito de trabalhar a organização em função do organismo. Então a gente tem bastante ministérios internos, temos uma equipe pastoral que apoia a equipe administrativa. Então a igreja começou a trabalhar nessa dimensão, sempre sendo contextualizada, dando valor aos seus membros, simpática na comunidade. Então a gente atuou nesses anos desta forma. Hoje nós temos aproximadamente 2.700 membros. Estamos com um projeto de construção agora, um lugar
que inicialmente vai comportar 2.500 pessoas, e é isso que aconteceu com a igreja. Agora, eu acredito assim, nós fazemos a nossa parte, mas o crescimento vem de Deus. Então não é uma ostentação do nosso coração, nós queremos ser uma igreja grande, não. Gosto muito de Atos 2, que é o início da igreja, quando fala assim que a igreja vivia na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e o Senhor, né, acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Então não é uma aspiração nossa. Se Deus mandar pessoas, nós queremos cuidar bem dessas pessoas e entender que todos são ministros e cada um pode fazer o seu papel dentro do corpo de Cristo. Pastor, o que mais te alegra na vida ministerial? O que mais alegra é ver pessoas sendo transformadas, né? Vidas sendo transformadas. A gente olha para casamentos restaurados, né? Pessoas que antes estavam sem destino na vida, deprimidas, arrebentadas, e o Senhor vai lá e restaura essas pessoas. É bonito ver isso, né? É bonito ver as pessoas sendo tratadas por Deus. Gosto muito de um texto de Filipenses 1,6 que diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então é bonito ver Deus trabalhando a vida das pessoas e mudando radicalmente a família e a pessoa. Nesses anos todos, o senhor já deve ter visto muitas pessoas se transformarem, né? Sim, é uma coisa fantástica, e a gente no Ministério Pastoral, nós acompanhamos a vida das pessoas de uma forma muito ampla, né? Às vezes num só dia, a gente vai no nascimento, a gente vai no aniversário, vai no hospital e vai num velório, num dia único. E isso mexe um pouquinho com as nossas emoções, mas é muito importante estar ao lado das pessoas, sendo luz, trazendo a palavra do Senhor para ministrar o coração daqueles que estão nos acompanhando. Bom, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, e eu vejo que o senhor já fez algumas viagens com os fiéis, inclusive da IPI, alguns lugares sagrados. Teve alguma viagem que te marcou? Algum momento? Uma viagem? Não, eu gosto também muito de viajar, né? Conheço bastante o nosso país, mas como igreja, um aspecto mais histórico, é fantástico conhecer a Holy Land, a Terra Santa. Você ir para Israel é reviver a Bíblia, né? Sedimenta mais os princípios, porque você vê ao vivo e a cores. Então nós fizemos já 2 viagens, e esse ano a gente estava planejando uma viagem para a Turquia. Eu ia junto. Então, para a Turquia nós íamos fazer as igrejas da Ásia, né? A ilha de Patmos, onde João escreveu o Apocalipse, mas infelizmente por conta dessa contingência não foi possível. Mas conhecer Israel é algo assim surreal, é diferente. Nós passamos já no Egito, subimos o Monte Sinai, é uma experiência fantástica, a gente sobe de noite e desce de madrugada. Passamos também pela Jordânia, um lugar muito inspirador, Petra. E em Israel a gente vai desde o norte, na região do Monte Hermon, né? A gente vai para a região da Galileia, para o Carmelo, lá no lado oeste, bem à margem do Mediterrâneo. A gente desce para Jerusalém, Jericó, o Rio Jordão, o Mar Morto, né? A gente flutua naquele mar. Então é uma experiência interessante, porque a gente sabe que aquilo que nas Escrituras está escrito, você pode atestar geograficamente. Isso é legal. E até traz requisito. Né? E para nós até falar, Ivânia, para as pessoas, e as pessoas que vão, leem o texto bíblico e falam, então foi aqui, é isso, é muito legal. É uma experiência fantástica. Experiência que eu quero viver ainda. Vamos juntos, se Deus quiser. Sobre casamento, de uma forma bastante direta, o senhor acha que hoje é mais desafiador manter um casamento e preservar a família do que nas épocas dos nossos pais, por exemplo? Bom, agradecer a Deus pela vida da Néia, né? Uma companheira que Deus me deu. Ela é inspiradora, né? Às vezes quando eu estou meio assim, ela que me surpreende bastante. E ela me surpreendeu, ela mudou de atuação, né? Ela foi pedagoga por formação, e ela tem ajudado muito no Ministério Pastoral e se destacado como uma pessoa que capacita outras e no Ministério Pastoral. Então, desde quando eu casei e tenho ensinado isso, não é o amor que segura o casamento para mim, mas é o casamento que segura o amor. Que é isso? Eu decido amar você. Então, hoje a conceituação moderna de amor é muito fugaz, é muito vulnerável, muito plástica, né? E a ideia bíblica é de eu decido. Então, nós assumimos o compromisso. Então, os nossos pais, eles eram mais aliançados, compromissados com isso, né? E hoje o sentimento é que domina. E você sabe, emoções e razão. Vamos pensar, quem deve prevalecer? Razão ou emoção? A emoção nossa é muito volátil, né? Então a gente tem que tomar decisões pela razão.
Então nós decidimos isso e a gente tem ensinado isso nas famílias. Casamento é uma decisão da razão. Eu decido amar a minha esposa, eu decido amar o meu marido. O senhor realizou também o casamento do seu filho, né? Deve ter sido algo emocionante também. Né? Deus nos deu só o João Gabriel, casou com a Luísa, que é daqui, os dois são daqui, né? Hoje eles moram em Santa Catarina, ele é médico, ela é dentista. E para nós foi emocionante também. A gente queria ter mais filhos, mas Deus não nos permitiu. E com 16 anos ele já saiu de casa para estudar. E casou, acertado, uma cerimônia muito bonita também. Fazer a cerimônia do próprio filho é interessante, né? É uma coisa gostosa. Eu vou imaginar a emoção. Muito. E Pastor Edson, eu te acompanho, sei que você tem uma vida bastante intensa, além de todos os compromissos profissionais e dentro da igreja, o senhor também gosta de pedalar. Como que faz agora, nesses dias de pandemia, para seguir essa rotina? Como tem sido para o senhor? Bom, não mudou muita coisa, senão a gente está intenso. O detalhe é que às vezes as pessoas imaginam que a gente é intenso e não tem os tempos devidos. Eu sou uma pessoa muito organizada, muito estruturada em termos de disciplina. Então eu consigo colocar dentro dos meus horários momentos de relaxar, momentos de fazer o exercício físico e tal. Poderia melhorar em algumas coisas, né? Mas uma paixão que eu tenho para recarregar a energia, né, diante de tanta demanda e das adversidades, dos problemas que a gente absorve, a minha terapia é campo. Eu gosto muito da contemplação, gosto muito de observar a natureza. Sexta-feira é o meu shabat, sexta-feira é a minha folga, né? Normalmente as pessoas fazem isso no domingo. O meu é a sexta-feira, porque domingo é a atividade da igreja, né? Então eu gosto, todas as sextas-feiras eu vou para algum lugar, na maioria delas, né? Vou para algum lugar para descansar, na beira de um rio, vou numa fazenda. Tenho muitos amigos, tenho pessoas, fico embaixo da árvore, levo meu computador, fico escrevendo, oro, choro, ouço música. Então isso abastece o tanque emocional para equalizar com as demandas do dia a dia, seria assim. Então vamos ao nosso ping-pong notável agora? Vamos lá, vamos ver se eu dou conta. IPI Dourados. Relevância. Vida pastoral em uma palavra. Difícil, eu ia falar fé e amor. Pode ser? Fé e amor. Uma meta para quando acabar a pandemia. Celebrar. Ah, isso aí, agora gostei, hein? Família. Sustentação. Um conselho que gostaria de deixar para o seu filho. Não desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Siga sempre a palavra do Senhor. Se pudesse viver novamente um dia da sua vida, qual seria? Talvez um dia com meu pai. Uma saudade, pai? Ele marcou muito, né? Uma característica do pastor Edson que ninguém conhece. Tímido. Às vezes, num lugar, num ambiente que eu não tenha domínio, eu sou tímido. Com a vida pastoral aprendi A amar pessoas. uma lição de vida que seu pai te deixou. Honestidade. Dourados é Minha casa. um lema de vida do pastor Edson. Viste alguém perito em sua obra? Entre os reis será posto. Pastor Edson, antes de finalizarmos, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para quem está em casa, nos assistindo, uma mensagem de fé. Eu usaria o lema que eu adotei. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, busque a justiça e as outras coisas Deus vai acrescentar. Às vezes a gente corre atrás das outras coisas e esquece Deus. Eu falo que, alguém já disse, eu acho que foi Pascal, que diz que o homem tem um vazio dentro de si tão grande que só Deus pode preencher. Então as pessoas procuram no prazer, na posição social, procuram nos bens materiais, mas eu creio que a realização pessoal está em Deus. Então busque o reino e a justiça. E as outras coisas, o que comer, beber e vestir, a realização Deus vai te dar. Bom, meus amigos, e com esta mensagem inspiradora de fé e confiança, a gente encerra essa edição de hoje. Pastor Edson, eu agradeço muito por o senhor ter aceito o convite de participar do nosso programa. Para nós foi uma honra tê-lo em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, espero de alguma forma contribuir e inspirar algumas pessoas. Gente, antes de ir embora, eu quero mandar um abraço especial. Posso mandar a produção? Tem 2 telespectadores que estão sempre ligadinhos com a gente, nosso programa, e sempre mandando mensagem, que é a dona Selma Cristina Goulart, mãe da nossa querida amiga Mara Goulart,
E também, que ela é daqui de Dourados, e também o Natanael Gonçalves de Campo Grande. Todo final de semana eles mandam mensagem, são telespectadores assíduos do nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês também, pela sua audiência. E já sabe, né? Se quer rever algum episódio do nosso programa, algum quadro, é só nos buscar nas redes sociais. Até o próximo